Olá, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Hoje nós vamos ter um debate sobre a Previdência e os desafios do sistema de proteção social em tempos de crise. E até para fazer um pouquinho diferente, a gente sair do convencional, eu vou estar chamando o Cláudio aí para abrir a nossa live e ele vai trazer os nossos convidados, tá joia? Eu vou sair um pouquinho aqui. Cláudio, nosso pessoal aí está contigo. Boa noite, pessoal. Então, o PT de Bauru está promovendo um ciclo de debates aqui para a gente chegar no programa de governo. E um dos convidados hoje é o Gabas, que foi secretário, foi ministro por mais de uma vez no governo, nos governos do PT, e a Previdência vem passando por um processo de desmonte. Então, a gente convidou eles que tem para fazer um debate que também discuta também um pouco da FUNPREV e essa relação da Previdência Social como um aparato, como um colchão social e essa época de pandemia. Então, eu gostaria de chamar esse debate, nós vamos trazer não só o Gabas, como nosso pré-candidato a prefeito de Bauru, o companheiro Jorge Moura, que esse debate sirva para a gente fazer um debate sobre a conjuntura, sobre a Previdência Social e que também culmine com um avanço dentro do programa de governo que o PT vai elaborar para disputar as eleições agora em 2020. Então, gostaria de apresentar o Gabas, o companheiro Gabas e o companheiro Jorge Soriano. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Gabas, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, meu velho. Muito bom o debate, muito bom o tema e oportuno, né? Em tempos de pandemia, programa social faz toda a diferença. Boa noite, Jorge. Prazer estar aqui com você, meu velho. Boa noite, Gabas. Cláudio, companheiro, boa noite. Estamos começando aí mais uma atividade. A gente tem tentado imprimir, viu, Gabas e Cláudio, nesses últimos 15 dias, um conjunto de discussões para a cidade de Bauru, né? Já falamos de cultura, falamos aí também de educação, e um dos temas que é muito importante nesse momento de pandemia é, inclusive, a proteção social que o sistema brasileiro promove, ou melhor, vem sendo desmontado, mas que ele ainda promove, aos trabalhadores e trabalhadoras. E a Previdência é um desses sistemas de proteção social, né? Haja vista que, inclusive, a própria lei da Previdência fala especificamente que uma das tarefas delas é assegurar aos seus beneficiários condições de manutenção por incapacidade, desemprego, idade avançada, enfim, aí temos pensão por morte, as mulheres com seu afastamento para o auxílio maternidade, que na nossa discussão, inclusive interna, deveria ser de mais tempo, né? E a gente vê que nesse período recente, principalmente depois do golpe de 2016, o desmonte dessas políticas de proteção do Estado frente aos trabalhadores, eles vêm sendo desmontados de uma maneira muito violenta e rápida, né? Então, até os avanços que os próprios governos do PT conseguiu conquistar ao longo dos anos, vêm sendo desmontados de uma maneira muito, muito violenta, né? Então, aí um pouquinho desse debate que a gente queria trazer aqui, desse papel da Previdência, os municípios acabam tendo um papel muito específico, né? Aqui nós temos a FUNPREV, Gabas, que inclusive hoje é presidida pelo companheiro Gilson, e hoje sim ela consegue ter uma gestão bastante interessante. E aí, só um resgate histórico para a gente iniciar, você veja que interessante, Gabas. Desde o último ato do governo Tuga Angerami, foi conseguir o CRP, que é a Certidão de Regularidade Previdenciária, para poder receber verbas do governo federal. E aí o Tuga consegue isso como seu último ato, e aí no governo que o PT fez parte como vice do Rodrigo Augustinho, eleito, nós conseguimos ter bons ventos aqui em Bauru, com muitos recursos que vieram para a cidade, e que, não tenho dúvida, isso acabou cacifando o Rodrigo a ter o legado e a musculatura eleitoral que ele tem. Né? Tínhamos a vice-prefeitura, conseguimos algo em Bauru de investimentos do governo federal em torno de 3 bilhões de reais, e só foi possível pelo CRP que nós não tínhamos, por problemas na gestão da FUNPREV. Né? E hoje se mantém esses certificados sendo emitidos e a gente podendo
em que pesa a diminuição de recursos federais, né? Então, para a gente abrir aqui o nosso debate, eu gostaria que o Gabas pudesse falar um pouquinho do seu histórico aí, um pouquinho do momento político. Acho que nós temos muito a conversar para a lei de previdência, coisas que precedem, inclusive, esse sistema nosso, né? Companheiro, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Jorge. Eu vou economizar, aliás, eu vou suprimir essa história de falar um pouco de histórico, porque a galera, no geral, me conhece aí. Eu sou de Araçatuba, vizinho aí. Estou morando hoje em Salvador, porque estou trabalhando no Consórcio Nordeste, que é uma união dos 9 governadores aqui do estado do Nordeste. Mas vamos falar do cenário atual e do que falávamos há pouco. Primeiro, da sua coragem de enfrentar uma conjuntura como essa, que não é fácil, uma eleição que também não será fácil. Não pensem os nossos companheiros e companheiras que vai ser muito bom, porque o Bolsonaro está fazendo tudo errado. Ele faz tudo errado, sim, mas ele tem um apoio ainda muito forte na sociedade, que é baseado em fake news, em mentira, em redes que ele construiu de apoio ao que a gente chama, de forma bastante pejorativa, mas verdadeira, né? Até pelo comportamento, a gente chama de gado. O gado dele é muito fiel. Ele mantém aí uns 30% de pessoas que, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que ele está fazendo de errado, Bolsonaro é o meu presidente. Então, isso é muito difícil. Claro que não é impossível de enfrentar, mas requer uma paciência muito grande, requer uma capacidade de diálogo. Claro que com quem quer dialogar, tem um percentual desse apoio do Bolsonaro que não dialoga, e aí eu vou também ser mais duro, não raciocina. Não existe possibilidade de você estabelecer um diálogo racional com uma parcela desse campo de apoio dele. Porque não tem racionalidade nenhuma. É um pessoal que ficou aí décadas no armário, mas que são, sim, homofóbicos, que são violentos, que são preconceituosos de raça, de gênero, de tudo. Então é difícil você estabelecer qualquer tipo de diálogo racional com esse público. Mas tem um público dele que já foi nosso e que a gente precisa dialogar. As pessoas estão desencantadas, estão muito arrependidas do voto no Bolsonaro, mas não veem muita perspectiva. Então, nesse cenário dessa eleição agora, no meio da pandemia, Jorge, o que eu acho de positivo que nós temos? Primeiro, sempre em período eleitoral, e a gente defende isso, não devemos fazer política só em período eleitoral. O PT não funciona, o PT não foi criado, o PT não é um instrumento eleitoral simplesmente. É um forte instrumento eleitoral, mas não é só isso. Ele é muito mais que isso. Ele não veio só para ganhar a eleição. Ele veio para organizar a sociedade, para organizar a classe trabalhadora, para organizar os bairros, as comunidades, para reivindicar uma vida melhor, para reivindicar a transformação na sociedade, para reivindicar o fim do sistema de capitania hereditária que funciona no Brasil ainda, o sistema de escravidão que funciona no Brasil. Então, nós somos nós fomos criados para um processo de transformação da sociedade. Mas nós temos que reconhecer que, num período eleitoral, nós temos uma possibilidade maior de fazer esse diálogo. Por quê? Primeiro, porque as pessoas estão mais suscetíveis de você fazer o debate. Segundo, porque você tem um programa eleitoral. Aí em Bauru, por exemplo, tem TV e vai falar para mais de 100 municípios. Isso é importante. Então, ter um candidato como você, com a sua qualidade, com a sua experiência, com a sua inteligência e a sua competência é importante, e o seu compromisso com o povo trabalhador é importante, porque a gente nós precisamos agora resgatar uma discussão, Jorge, que está meio esquecida, e ela tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora, que é o papel do Estado. Nós sempre dissemos que o PT não é um partido do Estado máximo, e obviamente não é do Estado mínimo, é do Estado necessário, é do Estado que protege o cidadão, que cumpre o seu papel de mediação na sociedade. E nós, no período que estivemos no governo, nós reorganizamos e fortalecemos o papel do Estado, especialmente no âmbito da Seguridade Social. E é isso agora que está fazendo a diferença. No momento de pandemia, se você tivesse as políticas sociais funcionando, você não teria gente sem conseguir, mais de 40 milhões de pessoas, sem conseguir acessar o auxílio. Não foi dado pelo Bolsonaro. É importante a gente fazer esse debate.
Bolsonaro e o Paulo Guedes acenaram com R$200 de ajuda. R$200. Congresso Nacional, a oposição se organizou e aprovou no Congresso R$600 de ajuda. E ele demorou mais de 15 dias para regulamentar o acesso a essa ajuda. E muitas pessoas ainda não conseguem acessar. Então, esse debate precisa ser feito com a sociedade. Qual é o papel do Estado? A quem serve o Estado brasileiro? Hoje, ele serve como instrumento de acumulação de riqueza, como um instrumento de remuneração do capital especulativo, só isso. Ele não atende as pessoas, ele não protege as pessoas. Né? E tem que discutir também, e é importante nesse momento eleitoral, discutir o desmonte que foi feito nessa estrutura do Estado. O desmonte que foi feito na CLT, nas regras de proteção aos direitos trabalhistas, o desmonte que foi feito na Previdência, na assistência, na saúde. Por que tem que fazer esse debate agora, Jorge? Porque quem patrocinou o desmonte agora está disputando eleição municipal. Ou que foi votado no Congresso. Deputados, senadoras votaram no desmonte. E ou essas pessoas são candidatas, ou eles defendem algum candidato. Então é importante a gente ficar alerta agora e alertar a sociedade para quem desmontou o sistema de proteção não merece o nosso voto, direta ou indiretamente. Porque eles vão patrocinar algum candidato. São forças que se estabelecem na sociedade que estavam de algum lado naquela discussão. Quando nós fomos discutir, por exemplo, um fato gravíssimo, que mulheres grávidas não podem trabalhar em ambiente insalubre, o Congresso Nacional aprovou por dia. Quem votou a favor disso? Quem votou nessa crueldade com as mulheres? Quem votou na crueldade com o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, fazendo com que o trabalhador vá até a morte sem se aposentar? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Isso não veio do nada. Teve partido político que defendeu, teve deputado estadual, federal, senador que defendeu. Essas pessoas estão de algum lado. Certamente não é do nosso lado. E a gente tem que cobrar essa postura agora. Né? É um pouco do que a gente vai discutir. Acho que nós temos muita coisa, deixa eu passar para o nosso presidente municipal aqui. É uma coisa importante, viu, Gabas? O tempo de demora para aprovar o auxílio para o povo, né, ele é inversamente mais rápido para aprovar ajuda aos bancos, né? Em menos de uma semana de início da pandemia, mais de R$1 trilhão foi para o sistema bancário. 1 trilhão e 250 bilhões de reais para o banco. E aí nós temos uma tarefa, como você disse, que é a tarefa do PT municipal, é a tarefa nossa enquanto partido aqui no estado de São Paulo e no Brasil, porque o projeto, como disse o Marinho, nós temos um projeto nacional, que nós acreditamos que nós somos muito capazes de melhorar a vida da população do que esses outros partidos, né? E aí, antes de passar para o Cláudio, dar boa noite aqui ao Luciano Assis, o nosso coordenador da Macro, ao Renato Magu, Edilene, a Maria Flor, da Rede Sustentabilidade, a Luzia, companheira do Cláudio, a minha companheira Ana, Karina, o Alexandre Gasparotto, o Roberto Claro, que está com nós em todas, o companheiro que eu chamo de capo, o Jesus Francisco Garcia. Depois a gente continua, o Chico Maia, pré-candidato a vereador nosso do PT aqui em Bauru. E, Cláudio, nós, enquanto PT local aqui, para enfrentar, inclusive, esse debate colocado nesse último período, o que nós podemos aprofundar com a sociedade? Qual a avaliação que você faz desse sistema de proteção social? Que você pode contribuir com a gente aí? Ô Gabas, antes de começar aqui hoje, eu recebi o telefonema do Gilson, o Gilson que é presidente da FUNPREV, aqui de Bauru, e ele falou assim, eu não vou poder participar, estou com outro compromisso, mas queria mandar um abraço para o meu amigo Gabas. Ele falou assim, você tem um cara que entende de previdência, é o Gabas, né? Isso é lenda. É lenda, Cláudio. É uma pessoa que manja. A gente estava... Ô, Gabas, a gente teve nesse período aí, você foi secretário por um período, no começo, você foi secretário do Ministério, depois houve... Executivo, Executivo, depois houve fundiu com o Ministério a Previdência fundiu com o Ministério do Trabalho, e posteriormente depois foi dividido de novo, depois agora, desse desmonte que os caras estão fazendo, eles se lembraram e transformaram a Previdência na verdade, numa secretaria.
e houve um desmonte desse processo principalmente de concessões de aposentadoria. Então, o que você estava colocando aqui, que é correto, está tendo um desmonte generalizado e muitas pessoas não estão percebendo esse desmonte. E um dos desmontes, que é o caso tanto como você, que é a Previdência também foi transformada. Tirou o status de ministério, transformou em secretaria, e houve principalmente a pessoa que faz análise de aposentadoria, etc., houve é desmonte mesmo, acho que é o termo correto, acho que é desmonte. E isso aí está cada vez mais. Junto com isso, nós temos tem a reforma da Previdência que também você estava colocando. E como é que é o caminho para a gente retomar isso? Porque nós precisamos retomar essas coisas. A eleição, aqui nós vamos colocar questões municipais. Vamos colocar questões municipais. Mas eu acho que um gancho que a gente deveria colocar é colocar essa discussão, porque essa discussão também tem a ver com a questão local. Porque mesmo sendo a Previdência, ou seja, o caso de Bauru, por exemplo, aqui, o PT construiu 4 UPAs. Se não fosse essas UPAs, essa pandemia, por exemplo, aqui estaria num caos completo. Né? Mas a Previdência também é um processo de distribuição de rendas. Né? Se a gente não tiver a Previdência, esse desmonte, como é que você vê, como é que a gente retoma? Juntando com isso aqui, como está falando do Gilson, aqui teve essa emenda, se não me engano, a emenda constitucional 103, que faz uma alteração no conjunto dos funcionários públicos, principalmente dos funcionários públicos, aqui no caso municipais. Só para jogar, para você fazer o debate junto aí, segundo os dados do Gilson, aqui Bauru já teve, há 2, 3 anos atrás, você tinha 3, 4 funcionários na ativa para cada inativo. Hoje já está 2 por 1 e a tendência, como nesse desmonte que tem também na Previdência, no Estado, na verdade, Estado mínimo, as prefeituras também não recontratam os aposentados. Então, você juntando isso, né, isso aqui ali na frente vai ter uma bomba que vai estourar. Então, como é que a gente faz essa discussão dentro de uma campanha eleitoral política? A gente tem que colocar isso para a população, na minha opinião, a gente tem que expor isso e fazer como é que a gente resolve isso, que isso aqui vai estourar ali na frente e vai estourar principalmente nas costas dos mais fracos, né, dos mais pobres, dos mais humildes. Né? Como é que você vê esse conjunto da obra? Ô, Cláudio, você fez um conjunto de perguntas, velho, que dá um seminário, nós podemos ficar um dia discutindo isso aí, velho. Eu vou tentar aqui resumir a ópera. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: o sistema de proteção social brasileiro, ele não é uma ilha. Ele, por si só, não dá conta de atender a todas as necessidades da sociedade. Ele, na Constituição, através da Constituição de 88, se o Constituinte juntou ali algumas políticas que ele chama de seguridade social, que formam essa rede de proteção, esse tecido de proteção social, que minimiza os impactos, e a gente precisa discutir isso, do efeito do nosso sistema de produção. A nossa sociedade, é importante as pessoas entenderem isso, a nossa sociedade, a sociedade capitalista, como ela está estruturada, por si só, ela não combate desigualdade. Não tem chance. Essa história de dizer, não, a sociedade resolve, não resolve. O que você tem, Cláudio, é aqui e acolá algum sistema de voluntariado, normalmente ligado às religiões, que fazem aí um atendimento para uma parcela da população, mas não é isso que tem que ser, não pode ser assim. Eu sou a favor do voluntariado, já fiz voluntariado, quando posso, faço, mas isso não é política pública. As pessoas precisam ter as suas necessidades básicas atendidas através da proteção do Estado brasileiro. Claro. E é sobre isso que a gente precisa discutir com as pessoas, porque na medida em que a própria sociedade não tem um sistema de proteção dela mesma, o capitalismo não combate desigualdade. Esqueçam. O sistema capitalista, ele reproduz a desigualdade. Então, isso quer dizer que não há mobilidade social se depender do capitalismo. Eu vou citar aqui algumas profissões, mas todo respeito a todas elas, mas se você pegar os trabalhos braçais, os trabalhadores braçais, muito provavelmente, Jorge, os filhos dos trabalhadores braçais serão trabalhadores braçais. Não é assim, o filho do pedreiro acorda e fala um dia, pai, hoje eu não vou mais bater concreto com você, não, eu vou ser engenheiro. Vai tomar um cascudo, velho, fala assim, acorda, moleque, vamos lá que você vai bater concreto comigo, vai carregar tijolo.
vai fazer massa. Por quê? Porque não tem esse grau de possibilidades. Nós tivemos um período curto, em especial no mandato do presidente Lula e da presidenta Dilma, onde existia uma possibilidade de inclusão social. E a gente viu isso escancaradamente. A filha da empregada doméstica negra virou médica, o filho do motorista de ônibus virou engenheiro, virou advogado, e assim por diante. Nós conseguimos incluir no processo de formação da juventude uma grande parcela de pessoas que, de outra maneira, não fossem as políticas de inclusão social, jamais conseguiriam ter uma faculdade. E esse processo, infelizmente, se foi. Se foi com o Temer já, com o Ponte para o Futuro, com o golpe que foi dado em 2016. Eles estão acabando com todas as políticas públicas de acesso das populações mais pobres, de inclusão social que nós criamos. Então, como essa sociedade reproduz a desigualdade por si só, é importante, e isso foi detectado pelo Constituinte em 88, é importante que a Constituição garanta a sobrevivência dessas pessoas. E como é que ela fez isso? Criando o sistema de seguridade social, onde você tem saúde pública gratuita de acesso universal, assistência social pública gratuita de acesso universal e um sistema de previdência contributivo, mas onde o trabalhador, o empregador e o governo contribuem para a sustentabilidade desse sistema. Então, nós dizíamos, Jorge, que era preciso rediscutir esse sistema, especialmente, não era acesso a benefício, não. Os benefícios não são exageradamente generosos, como a elite fala. Não é verdade. A Previdência paga benefício para cerca de 35 milhões de trabalhadores. Mais de 70% é de salário mínimo. Isso não é privilégio. Pagar salário mínimo para peão não é privilégio. Até porque esses 70% de salário mínimo são trabalhadores de menor qualificação, que na sua atividade exigem maior esforço físico, portanto, maior desgaste da sua saúde. Ele não pode trabalhar até 70, 80 anos de idade. Ele não vive até lá. Então, o sistema, ele não é generoso, não. Ele protege quem tem que proteger. Ué, mas então por que estava faltando dinheiro? Primeiro é preciso lembrar que no período que nós tínhamos emprego, até 2012, 2013, até 2015, nós tínhamos superávit no sistema previdenciário urbano. Ora, o que aconteceu de 2015 para cá? Todo mundo envelheceu? Todo mundo resolveu aposentar? Não. Crise, meu velho. A arrecadação caiu. Portanto, nós temos que rever o sistema de arrecadação, o sistema de financiamento da Seguridade Social. Nós precisamos mexer no andar de cima. Nós precisamos tributar lucro e dividendo. Nós precisamos tributar grandes fortunas. Precisamos tributar patrimônio, não renda. Você pega um salário de R$6.000, que não é pequeno, mas também não é um absurdo, o cara paga 27,5% de imposto de renda. Você pega um grande empresário que ganha R$1 milhão por mês, paga 0 de imposto de renda. Olha o absurdo. E isso ainda está em vigor no Brasil, nós temos que rever isso. A gente precisa rever a taxação, rever a transmissão de herança. No Brasil, transmitir herança você paga quase nada. Enquanto que outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é 50%. Aqui é 4%. No estado de São Paulo, se não me engano, 5%. É um absurdo isso. Então, essa estrutura que existe hoje, especialmente a estrutura tributária, é uma dívida que nós temos, Jorge, dos nossos governos, que a gente não conseguiu mexer. Claro que nós tentamos, mas nós temos que lembrar que a gente governou o país, mas num sistema de presidencialismo de coalizão. Nós tínhamos uma gama de partidos com quem a gente dividia o poder. Não era assim, o PT mandava e fazia o que queria, de jeito nenhum. Então, a gente conseguiu fazer, dentro do possível, modificações que garantiram essas melhorias. Eu ficaria aqui horas falando de programa social, de inclusão e de mudança da vida das pessoas para melhor. Só que isso, em 2016, com o golpe, se foi. E cada dia mais está indo. E o pior é que o Bolsonaro nem esconde isso. Ele, quando tomou posse, que ele foi a primeira viagem dele aos Estados Unidos, ele disse, olha, perguntaram o que o senhor vai fazer. Ele falou, eu não tenho muito o que construir, não, eu preciso destruir.
Eu tenho que desmontar o que os meus antecessores fizeram. É um absurdo isso. Eles não têm projeto, Jorge. Então, o que nós precisamos discutir com a sociedade é em qual país que a gente quer viver, qual país que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse que está aí, cheio de ódio, cheio de exclusão, com concentração de renda, não serve. Para a grande maioria do povo brasileiro, não serve. Serve para grandes empresários, para banqueiro, mas para o povo normal, não serve. Viu, Gabas? Eu acho que o Cláudio deve ter tido algum problema. Se a Luzia estiver acompanhando, eu mandei um bocado de mensagens para ele aqui, perguntando se ele precisa de ajuda. Que aí o nosso pessoal da comunicação dá um alôzinho para ele. Não, mas vamos seguindo. Eu tô com as perguntas dele aqui. Eu só parei um pouco para respirar e para você emendar a pergunta, mas ele me falou ainda do sistema de previdência, dos regimes próprios, de municípios e de estados. Como que fica isso em relação à emenda 103, né, ao tal de desmonte da Previdência Social. Das 3 esferas, Jorge, é importante as pessoas saberem, das 3 esferas de regime próprio, federal, estadual e municipal, quem tem mais fôlego são as previdências municipais. As que estão em pior situação são as previdências dos estados. Essa tem grande dificuldade. E o governo Temer fez algumas modificações, mas o grande desmonte foi feito por esse governo que aí está. Né? Foi feito pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, que inclusive queria privatizar toda a Previdência, transformar em regime de capitalização. E nós, numa luta muito grande, e aí eu quero aqui dar os parabéns aos partidos de oposição, em especial aos nossos parlamentares do PT, que lideraram essa resistência no Congresso Nacional, e nós não deixamos aprovar a capitalização do regime próprio dos servidores da União e nem do regime geral do INSS. Mas o que eles aprovaram já fez um estrago enorme. E eles obrigaram os estados e municípios a seguir a mesma regra. Então vai ser muito difícil você driblar essa regra, porque inclusive deram prazo. Está sendo judicializado esse prazo, porque ele fez através de uma portaria, isso está sendo questionado através de ação direta de inconstitucionalidade, mas de qualquer maneira os municípios e estados estão obrigados a seguir as diretrizes da Constituição Federal, que ele alterou em relação à Previdência Social. Agora, é importante, Jorge, no debate que você fizer aí, a gente deixar muito claro o seguinte: nós não entendemos e nem defendemos que o servidor público é o grande vilão dessa história. Não é verdade, porque a grande maioria dos servidores tem salários baixos. E, na verdade, são as pessoas que mantêm o atendimento do serviço público. Você imagina nessa pandemia, sem ter servidor no SUS, sem ter servidor na UPA, na UBS, nos hospitais públicos. Como é que as pessoas iam se virar? E para eles, já teria... Se fosse pela vontade do Mandetta, é bom lembrar isso, o Mandetta disse: o SUS é inviável, nós temos que substituir o SUS por programas de saúde privada. Tem que ter plano de saúde para todo mundo. Isso é um absurdo. Na Europa, onde os caras... É o berço do neoliberalismo, onde está hoje na Inglaterra, com o Boris Johnson, na França, com o Emmanuel Macron, os dois disseram: saúde precisa ser pública. Nós, agora, na pandemia, entendemos por que tem que ter sistema de saúde público. Nos Estados Unidos, Jorge, as pessoas estão morrendo dentro de casa. Eles não saem para ir para o sistema público porque não tem. Ou você paga ou você morre em casa. Então, lá, é pouco divulgado, mas se você procurar na internet, tem notícias dessas. O Rabecão passa recolhendo corpos, às vezes demora 3, 4 dias para recolher corpos de pessoas que morreram dentro de casa, porque não tem para onde correr por causa do atendimento. Então, isso tudo tem que ser debatido com a sociedade. Isso faz parte, Jorge, de um projeto de país. O nosso projeto de país, que disputou as eleições de 2018, é muito diferente desse que está aí. Muito diferente. O nosso candidato era muito diferente, que era o Fernando Haddad, e hoje é cruel comparar um professor como o Fernando Haddad, o melhor ministro da educação que nós tivemos, com essa coisa que está aí, né? Que faz o que faz todo dia. Está morrendo gente, e daí? Eu não sou coveiro. Isso é um negócio absurdo. Não tem o mínimo de sensibilidade e não tem capacidade, não tem projeto. Nós vimos a reunião do cara de 2 horas, não tem uma fala dirigida aos ministros,
no sentido de organizar o combate à pandemia. Porque é o que o governo federal tinha que fazer. Os estados, Jorge, estão batendo cabeça. As pessoas estão confusas, porque você vai num estado, o governador diz, fique em casa, o presidente vai para a rua sem máscara. E diz, relaxa, que isso aí é uma gripezinha, não tem problema nenhum. Como é que as pessoas reagem a isso? Então, é uma tarefa muito difícil, essa de você enfrentar uma pandemia quando você não tem liderança nacional para fazer esse enfrentamento. Em países que têm essa liderança, você viu que em 2 meses conseguiram debelar a pandemia. Aqui nós já estamos há 4 meses nesse vai e vem, abre, fecha, e isso é cruel para as empresas. Né? E nem isso eles estão fazendo. Eles atenderam os bancos, eles não estão atendendo o povo, trabalhador, e não estão atendendo as pequenas empresas, os microempresários. Era para ter crédito, essas pessoas vão quebrar se já não quebraram. O pequeno comerciante que tem uma lojinha, que tem presta um serviço, que tem uma lanchonete, um restaurante, essas pessoas vão, se não quebraram, vão quebrar. E o governo federal deveria socorrer como os outros países fizeram. Não está fazendo. Você quer ver, Gabas? É importante a gente entender, você falando dessa construção desse nosso sistema de proteção, para a gente chegar, inclusive, na nossa conjuntura hoje, né? A Constituição de 88 ela é aprovada num momento de muita mobilização, de muito avanço social, e aí nós temos o que a gente chama de Constituição Cidadã. Ela tem todo esse sistema de proteção que você disse. É o sistema de INSS, né? É o sistema de proteção ao trabalho, à renda, ao cidadão, saúde, educação, tentando que essas políticas públicas conseguissem diminuir ou desse conta de diminuir a desigualdade que a gente já tinha. E com o avanço, depois do golpe, desse período mais nebuloso da nossa história recente, você nota que, inclusive, partes da nossa Constituição cidadã estão sendo completamente sucumbidos frente a essa política nefasta do governo federal. O Alexandre Cricione, boa noite, Alexandre, coloca aqui para a gente que o Bolsonaro é apenas uma distração, né, para todas as maldades do Paulo Guedes, né? E é mais ou menos por aí. O que a gente vê acontecer nesse último período é que realmente, né, infelizmente, mas isso é uma realidade, o engodo vendido na eleição de 2018, ele não se sustenta, e esse momento de crise escancara esse problema. E aí o que nós temos? De um lado, os progressistas tentando dizer que nós precisamos de um Estado necessário. Nós não somos a Europa que tem problema com o saneamento básico. Se a gente ainda não defender um Estado que dê conta de diminuir essas desigualdades sociais, de levar serviços essenciais para toda a população, não é a iniciativa privada que vai fazer para um lugar que não dê lucro. Então, o modelo de Estado que nós defendemos, e quando a gente fala de proteção social, eu acredito que está tudo dentro desse guarda-chuva, é justamente a gente conseguir dar dignidade para essas pessoas, dar dignidade para o nosso povo com políticas essenciais, né? E aí o Cláudio voltou. Eu acho que ele deve ter tido um probleminha lá na internet dele, né? Então aí, o que nós podíamos pensar, Cláudio, enquanto política municipal, nessa questão de defesa da classe trabalhadora, do povo, por exemplo, bauruense, que precisam de políticas que dê conta de ter essa proteção social. Em Bauru nós temos muitos setores, muitos bairros, viu, Gabas? Extremamente pobres, miseráveis, e o nosso sistema de proteção, infelizmente, através da SEBS, não dá conta de chegar até isso. Nós não temos uma política de desenvolvimento transversalizada com outras secretarias. O que a gente podia pensar, Cláudio, ou você avalia que seria importante, a gente pensar enquanto esse sistema de proteção social para o município de Bauru? Desculpa, eu acho que o notebook acho que entrou o vírus bolsonarista lá e travou. Acho que deve ter alguns vírus. Eu acho que a grande discussão que a gente tem que fazer aqui é como impulsionar. Eu acho que a limitação, que é uma das consequências dessa política do governo, foi, além da PEC da morte que corta investimentos, isso vai diminuir os investimentos que nós temos no município. Tem o Fundeb, que possivelmente agora pode ser que acabe também. Então, nós vamos ter um período que a gente vai ter que relutar para
lutar para retomar, aliás, essas verbas que estão perdidas. Mas eu acho que o município ele tem acho que ele não tem grandes margens de manobra para fazer investimentos na área social, que isso, acho que deveria caber mais ao governo federal a gente pressionar para isso. Mas eu acho que a gente tem condições de fazer políticas, de levar atividades para os bairros de Bauru. Eu acho que isso faz com que cresça a renda. A cultura, por exemplo, é uma das áreas que a gente pode fazer. Aqui em Bauru tem uma tradição, Gabs, da prefeitura gastar grandes verbas com grandes nichos eleitorais. E os artistas locais, por exemplo, ficam fora da verba, por exemplo, cultural. E junto com isso, também você não consegue levar, por exemplo, atividades e aparelhos culturais nas vilas. Então, acho que a gente pode fazer uma política que culmine com as duas coisas. Levar atividade para esses bairros, incentivar os bairros, e junto com isso também transferir renda na forma que o Estado tem. O que nós temos hoje? Se a gente vai ter uma previsão que a gente vai ter uma recessão, que nós vamos ter um corte de verba nesse próximo período, o que tem que a gente pode usar para que fomente a economia dos bairros? Eu acho que essa é uma grande função que a prefeitura tem. Eu estava vendo esses dias, por exemplo, o Edinho, Araraquara, mesmo no começo do ano ele estava fazendo, durante o carnaval, em vez de fazer grandes atividades, por exemplo, ele fez vários carnavais na periferia. Então você leva artistas locais, você incentiva o comércio local, assim como acho que a gente tem esse papel social que o governo cumpre, acho que tem que cobrar cada vez mais o governo federal, que tem mais capacidade de financiamento disso, assim como o Gabas estava falando sobre as pequenas e médias empresas. Quem é que tem capacidade de emitir moeda hoje para não só, acho que nem é financiamento, mas é de pagar parte dos custos da pandemia, do prejuízo para a pandemia para as pequenas empresas? É o governo federal, acho que tem que cobrar cada vez mais disso. E agora, enquanto município, o que nós temos que fazer? Eu acho que nós temos que incentivar a que haja mais comércio na periferia, que haja mais estrutura e cada vez mais subsidiar esses pequenos setores da economia. A capital de São Paulo, por exemplo, ela tem um incentivo grande para a periferia, seja no IPTU, que não se cobra, seja no investimento na periferia. Então, apesar de ter pouca margem de manobra na prefeitura, eu acho que a gente tem um leque de atividades que a gente pode fazer que incentive a economia, isso leve renda no setor que mais precisa, que é a periferia. Porque a gente está cada vez perdendo mais, porque quando a gente fala, se há uma diminuição, por exemplo, da aposentadoria, da previdência, aonde é que desova isso? Onde é que vem o resultado? É a periferia que consome esse dinheiro. Se você tinha uma aposentadoria, por exemplo, que o Gabas estava discutindo aí, se a gente houve uma perda média de 30% a 35% hoje numa aposentadoria, é 30% a 35% a menos de consumo, principalmente na periferia. Então a gente vai ter que, acho que fazer uma política voltada para a periferia, onde tem uma necessidade maior de ter comércio, de pequenos comércios, onde gera emprego. Eu acho que a gente tem que fazer, acho que tem que fazer esse link e incentivar que a periferia tenha vida própria econômica. Que a gente leva recursos, a gente leva atividades não só culturais, atividades esportivas, como incentiva o comércio lá, que isso acaba sendo uma certa distribuição de renda. Sem dúvida. E aí você veja, Gabas, até para eu poder te dar uma... O rapaz da comunicação aqui me puxou a orelha, bicho. Eu não pedi para ninguém curtir nossa live, eu não pedi para ninguém compartilhar na timeline deles, né? Eu tô pegando esse jeito ainda, mas... Então, o pessoal que está nos acompanhando, nos envie pergunta, o Charles vai subindo aqui para a gente, curtam nossa live, nossa página, e divulgue para os colegas que a gente tem mais um tempinho de debate ainda, que é muito importante e o que a gente ainda vai construir. Deixa eu só mandar um abraço aqui, um beijo para Juliana Ramos, que está dando uma força para a gente, para Rosângela Diegoli, também nossa companheira, e depois eu continuo. E aí, pegando esse gancho que o Cláudio falou, Gabas, o que a gente já vem discutindo quando nós estamos pensando um pouco do nosso programa de governo? Que as secretarias municipais, todas elas devem trabalhar com eixo de desenvolvimento. Hoje as secretarias em Bauru, elas praticamente não se dialogam. Por exemplo, a Secretaria do Bem-Estar Social, ela tem diversos cursos de formação para os homens e mulheres, seja na área seja corte e costura, artesanato e etc. Só que essas mulheres e esses homens fazem esses cursos, estão dentro dessa dita proteção social, porque estão na rede da SEBS, fazem esses cursos e vão para casa. Nós não temos, por exemplo, sequer uma incubadora da prefeitura para poder receber esses homens e mulheres
e eles estarem produzindo, por exemplo, para a nossa própria Secretaria de Educação. Nós não temos, por exemplo, a política da SEBS construída em conjunto com a cultura, como o Cláudio está dizendo, para quando levarmos o caminhão palco no Gasparini, conjuntamente nós podermos levar toda a produção que essas mulheres e homens da SEBS fazem, toda a produção dos pequenos agricultores envolvendo a Sagra fazem, e transformar isso numa grande atividade, tanto cultural quanto econômica. Então, acho que a transversalidade dessas secretarias ela é fundamental, porque quando a gente fala em proteção social, ela não é necessariamente só benefício, como você disse, Gabas. Ela é a gente pensar política que dê conta de proteger esses cidadãos mais vulneráveis, que infelizmente ainda dependem de política pública como um incentivo, ou melhor, uma contribuição para que ele possa produzir. Que sem isso ele não tem condições, às vezes, de produzir. Né? E aí, na sua avaliação, pensando quais serão os nossos desafios econômicos, por exemplo, para ações futuras. Se a gente não pensar em políticas ousadas e criativas, como que a gente sai desse momento que nos está dado, que é de arroxo, estado mínimo, precarização do trabalho? Quais são os desafios nossos? E você, como um companheiro que já foi ministro, tem uma bagagem extremamente vasta, quais você acha que são os nossos trabalhos, por exemplo, em pensar uma política ousada e criativa para apontar saídas diferentes dentro do que nós acreditamos de política pública? Ô Jorge, primeiro vamos separar as coisas aqui. É importante que vocês tenham muito claro, e a sociedade também, que nós precisamos de uma reforma no sistema tributário e uma rediscussão do federalismo brasileiro. Por quê? Porque muitas das tarefas, das responsabilidades, dos serviços estão a cargo das prefeituras. E a arrecadação é federal. Então, os prefeitos ficam na mão dos governadores e do presidente da República. E, fora o presidente Lula e a presidenta Dilma, Jorge, nenhum governo foi republicano como nós fomos. Nós atendemos todos os municípios. É por isso, não importava se era do DEM, se era do PSDB, se era do PT, do PSB, não importava de onde era. O presidente Lula sempre chamava a nossa atenção, dizendo o seguinte: as pessoas vivem nas cidades. Portanto, os desafios estão nas cidades. É importante que a gente crie políticas em parceria com os municípios para atender essas necessidades. Esse período acabou. Acabou. Nós estamos vendo aqui no Nordeste, olha só, uma política pública como Bolsa Família, que deveria ser mais do que republicana. O corte que vem sendo feito aqui no Nordeste é muito maior do corte que é feito no Sul e Sudeste, Centro-Oeste. Por quê? Porque o Bolsonaro não teve voto aqui. Isso é um absurdo. E nós nunca fizemos isso. Então, não esperem uma participação do governo federal nas políticas públicas do município. Levando isso em conta, Jorge, vai ter que agir com criatividade. Olha aí o que o Edinho está fazendo. Sim. O Edinho está fazendo uma gestão fantástica contra a maré, contra o governo federal, contra o governo estadual, e está conseguindo fazer as coisas. Então, isso que você está falando é até mais do que isso, Jorge. A transversalidade ou a atuação coordenada, ela não precisa se limitar ao próprio município. Você pode estabelecer, eu sei que em São Paulo já tem vários municípios, mas você pode estabelecer formas de consórcio. Consórcio para vários tipos de políticas públicas, onde você racionaliza o recurso, onde você otimiza o recurso. Então, essa preocupação que você tem de coordenar as secretarias para que elas coloquem no seu centro de preocupação a criação de oportunidade, não é só a proteção só pela proteção, não. Ela precisa criar oportunidade, ela precisa incluir pessoas, ela precisa dinamizar a economia, em especial a economia local, dos bairros. Agora, a infraestrutura, Jorge, ela vai ter que vir do governo federal, eu não tenho dúvida. Por isso, a organização dos municípios é importante nesse debate do Pacto Federativo. Cláudio, e aí, meu amigo, esses desafios aí, como que a gente faz? É uma situação complicada, né, meu camarada? O Cláudio tá mudo.
Charles, o Cláudio. Deixa eu responder uma pergunta aqui. O Roberto Opa, Claro entrou e colocou uma pergunta. O Robertinho, viu, Gabas? Robertinho é nosso irmão. Como que fica a aposentadoria dos trabalhadores do setor elétrico? Roberto, se fosse só esse o problema, velho, o problema é como que fica a aposentadoria dos trabalhadores, não é só do setor elétrico, não. Esse desmonte que foi feito nas regras de proteção social, em especial da Previdência, elas praticamente impedem que os trabalhadores que trabalham em atividades específicas, em atividades especiais, em atividades que são de alto risco ou de alto desgaste da sua capacidade laboral, tenham o seu direito reconhecido. Então, se já era difícil pela própria estrutura previdenciária, que é bem complexa no atendimento a essas questões individuais, nós regulamentamos muito esse setor. Eu tive várias vezes, o Jesus, enquanto eu estava ministro, foi lá várias vezes para fazer essa discussão com a gente. Vários sindicatos de urbanitários, eletricitários, foram levar essa discussão. Nós vínhamos debatendo isso no âmbito da nossa proposta de reforma para atender essa necessidade desse conjunto de trabalhadores, mas veio o golpe, veio a reforma, e isso tudo está por água abaixo. Como disse o Cláudio, o poder se alterna. Eu não acredito que esses caras vão ficar aí, até pela falta de projeto. Qualquer governo suporta a demagogia, vai fazendo aqui e acolá, enrolando o povo, mas o desemprego, a miséria e a fome, velho, não sustenta ninguém. Então vai chegar um ponto em que esse desgaste vai possibilitar que a gente retome, num ambiente democrático, numa eleição democrática, a gente retome a condução do país. Os partidos progressistas, eu espero que seja em 2022, e de preferência com Lula presidente, a gente vai ter que reconstruir tudo que esses caras desmontaram e não vai ser uma tarefa fácil. Ô Jorge, já são 14 para as 8, eu tenho mais, no máximo 10 minutinhos, porque às 8 horas eu tenho uma live do pessoal do Politiquejo, que é um site, que é um espaço também na internet, um canal de discussão, de debate, que eu vou emendar aqui e já entrar lá no debate dos nossos amigos do Politiquejo. O Assis nos avisou que você estaria apertadinho no horário, então, para a gente caminhar, depois eu e Cláudio continuamos aqui batendo mais uma bolinha. Nós fizemos isso na live passada também. Ok. E aí nós estamos batendo uma bolinha aqui. Deixa eu só mandar aqui, ô Cláudio, um abraço para o José Maria Rodrigues, aqui do assentamento de Aimorés. Né? O Alexandre Gasparotto fez várias considerações para a gente continuar. E o Matheus Siqueira, nosso pré-candidato a vereador do PT, lá de Cerqueira César. Diga lá, Cláudio, que daí o Gabas faz as considerações finais e a gente continua trocando uma ideia. Ô, Gabs, como caiu aqui, eu acabei não pressionando você aqui, eu vou dar uma pergunta um pouco mais. Mas aqui, antes até dar um informe, que acho que não é todo mundo que sabe, então, mas aqui nós temos um assentamento aqui em Galha, que já foi feito o assentamento e houve um processo de entrar na justiça para suspender o assentamento e acabou tendo uma reintegração, e agora o MST conseguiu suspender a reintegração de postos, que é uma vitória, mas é uma luta que a gente, acho que todo mundo aqui para a gente... Se não me engano, Cláudio, eu tive com o presidente da CUT na década de 90, se não me engano nós tínhamos um em Guaimbê, que também eu tive com, na época, deixa eu lembrar quem era, não era o Luiz Marinho ainda não, nem na estadual, não era o Feijó, enfim, nós tivemos visitando esses assentamentos, e na época era acampamento. Então, mas assim, só mais a título de informe, agora eu vou dar uma apimentada um pouco mais, aproveitando que você vai embora. Essa eleição, nós temos um projeto, lógico que derrubaram a gente para suspender esse processo que a gente tinha de um projeto de soberania nacional, projeto desenvolvimentista, processo de distribuição de renda para implantar um Estado neoliberal. E para fazer tudo isso, eles deram o golpe, e para dar o golpe tiveram que fazer, para ganhar inclusive eleitoralmente, tiveram que fazer esse processo fraudulento contra o presidente Lula. Nesse último período aqui agora, a gente viu uma briga entre o setor da direita, bolsonarista, contra o setor morista, Rede Globo. E essa briga está desenrolando pela retomada da investigação da Lava Jato. Então, o Tacla Duran foi ressuscitado, e hoje o Toffoli pediu para
para que a Lava Jato envie para o PGR toda a documentação, todas as informações que eles têm para retomar. Você acha que existe alguma possibilidade mais efetiva hoje da gente retomar essa discussão de cancelamento desse processo de condenação do presidente Lula? Você acha que nessa eleição aqui agora esse foco, se conseguir, óbvio que a gente vai ter uma vantagem sobre isso, a gente vai aproveitar. Mas como é que você está vendo esse embate entre esse setor da direita que pode, no final das contas, pode beneficiar a gente, né? Muito boa pergunta, Cláudio. Eu vou tentar ser rápido nela. Isso aqui dava umas 2 horas de conversa. Mas o que está acontecendo, na minha avaliação, aí não é informação de nada que eu tenho, mas na minha avaliação é o seguinte: nós já dizíamos que a Lava Jato era uma fraude. Se você pegar a quantidade de recursos que eles dizem que são objeto de propina e comparar com o resultado da Lava Jato para as empresas brasileiras, para a Petrobras, para as empresas de construção civil, para as grandes empreiteiras, é um absurdo o que esses caras fizeram. E fizeram junto com o FBI. Então, veio os Estados Unidos aqui, escondido, contra a margem da lei, porque eles só podem fazer cooperação com a autorização do Ministério da Justiça ou do Senado Federal, não fizeram nenhum nem outro. Disseram na época, o Deltan Dallagnol disse que são visitas acadêmicas. Mentira! Eles vieram aqui pegar dados da Petrobras para destruir a Petrobras, por causa de interesse deles, e para destruir as empreiteiras. Então, não é uma coisa aleatória. Agora, eu não acho, nós lutamos muito, acho que avançamos, mas o motivo pelo qual essa disputa se dá agora, Cláudio, na minha avaliação, é por conta de uma questão muito objetiva. Bolsonaro só foi eleito porque o Lula foi preso. Senão ele não seria eleito. E para prender o Lula, tiveram que fazer malabarismo, tiveram que cometer crimes, tiveram que burlar a justiça. Quem fez isso? Sérgio Moro. Sérgio Moro fez isso, virou ministro da Justiça e sonhava chegar à presidência da República. Ajudou a eleger o Bolsonaro, mas já estava se distanciando do Bolsonaro para virar candidato em 2022. E o que está acontecendo? Bolsonaro, percebendo que Sérgio Moro é um adversário para ele pior do que o Lula, ele acha isso? E por que ele acha que é pior do que o Lula? Vamos olhar como é que está a sociedade hoje. O PT tem seguramente 30%, 30 e poucos por cento da sociedade, como a gente sempre teve. Bolsonaro tem outro 1/3, 30 e poucos por cento. E a Lava Jato, a Rede Globo e os outros setores conservadores têm mais 30%. Está 1/3, 1/3 e 1/3. Então, se a gente conseguir anular o processo do Lula, que é uma possibilidade, nós vamos disputar com o Bolsonaro. A gente consegue trazer uma parte desses votos que já foram nossos e é possível o Lula derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro não acredita nisso. Agora, se ficar Sérgio Moro candidato e Bolsonaro, nós vamos ter que votar em quem? Me fala. A gente não tem a prática de anular voto. Eu jamais voto em Bolsonaro, não tem chance. Eu teria que votar em Sérgio Moro? Posso até não votar, mas uma parcela grande da sociedade pode votar e derrotar o Bolsonaro. E aí está Moro eleito, que é tão ruim quanto, ou pior. Ou pior. Então, esse cenário político, é nesse cenário político que nós estamos inseridos. Isso nos favorece, porque dá a chance da gente disputar a eleição em 2022. Agora, daqui lá, velho, nós vamos ter que fazer muita movimentação de rua. Passada a pandemia, nós vamos ter que fazer muita mobilização. Nós temos que voltar a dialogar com a sociedade na periferia, nos bairros, nas entidades representativas, na sociedade organizada. O PT tem que voltar a representar a sociedade, o povo mais pobre, contra isso tudo que está aí, porque aquela história de essa mamata vai acabar, uma ova. A mamata continua para os filhos, para os amigos, para os parentes, para os mesmos políticos do Centrão. Nós temos que denunciar isso. Então, isso não vai ser uma tarefa fácil. E, por isso, Jorge Moura, de novo, eu lhe dou os parabéns por aceitar esse desafio, e eu sei que você vai fazer esse debate com competência
E eu quero, para finalizar, Cláudio e Jorge, dizer que eu estarei sempre à disposição de vocês para ajudar na discussão, para ajudar na formulação, se vocês entenderem necessário, das políticas sociais, no enfrentamento, nos debates. Vou te dar aqui, ao vivo e em cores, Jorge, uma sugestão. Prepare-se para os debates. Prepare-se para falar com o povo. O povo vai estar te escutando. É uma oportunidade da gente dizer qual a diferença do nosso projeto político e do projeto político deles. Deles é essa desgraceira que está aí. O nosso é só lembrar 2010, como que vivia o povo brasileiro. É isso aí. Gabas, agradecer você pela disposição de estar aqui conosco, tá? Muito obrigado. É um prazer poder te ouvir, poder contar com a sua capacidade, tanto de síntese, porque o tema é muito longo, né? Mas muito importante. E tenha certeza que nós vamos te incomodar de novo para continuar nesse debate com a gente, tá? Muito obrigado, receba um forte abraço. Velho. Maria Cecília, um beijo para você, querida. Eu vou estar sempre à disposição, viu? Pode contar comigo, sim. Obrigado, viu, camarada? Eu e o Cláudio vamos continuar trocando um pouquinho de prosa aqui, né, Cláudio? Tá bom, vai lá que eu vou entrar na outra live agora. Um abração para vocês. Força aí, valeu, velho. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado. Valeu, Cláudio. Um abraço. Oi, Claudião, tá com o microfone fechado aí. Opa, agora foi. Abriu. Agora foi. Cláudio, cara, nós temos tantos comentários aqui na nossa live que fica até difícil da gente conseguir acompanhar, né? Mas eu acredito que uma das coisas importantes que você falou agora, por último, aí com o Gabas, foi com relação ao processo do Lula. Como advogado, a aberração, ela está desde do início, a gente nota o papel do Ministério Público e do juiz, os dois praticamente participando como acusação no processo do Lula, né? Isso é inadmissível. Por exemplo, no processo penal, isso é inadmissível. E aí está aberto aqui, eu não sei se tem alguma pergunta, Charles, para você puxar para a gente, alguma pergunta para o Cláudio. O Alexandre Gasparotto, ele tinha dito aqui que nós deveríamos pensar em fortalecer as atividades econômicas geradoras de impostos municipais, né? Que isso podia ser uma estratégia para a gente. E aí, Cláudio, o problema é o seguinte, né, cara? Bauru é uma cidade essencialmente de comércio e de serviço, né? Nós temos já a geração de imposto aqui lá era muito pequena, né? E não é, né, Jorge? Porque você não tem grandes indústrias aqui, como o caso de Agudos, que tem a Ambev, por exemplo, mas aqui você tem esse pequeno comércio, e Bauru é um centro, eu acho que nós temos várias coisas que não são aproveitadas aqui em Bauru. Bauru tem duas indústrias aqui que não é aproveitada. Uma que é a indústria de turismo, que é a indústria de turismo, principalmente em turismo comercial, é cheio de convenções aqui, e tem a prefeitura pouco faz para que isso seja referência para o Estado. Então você tem pouco investimento no turismo comercial para trazer convenções para cá, por ser um local que naturalmente já existe isso. Você não tem incentivo, por exemplo, para os hotéis fazerem pacotes promocionais para esse setor, e isso traz riqueza, sim, para a cidade. E você tem uma outra indústria, por exemplo, aqui, que é a indústria da educação, que isso traz muito recurso para Bauru e também é pouco aproveitado. Quem aproveita isso aqui acaba sendo pequenos bares, pequenos boates, só que a gente aproveita pouco. Você quer ver, se a gente for pegar, por exemplo, um exemplo que aconteceu ano passado, que vem acontecendo há anos aqui em Bauru, um bloco carnavalesco de universitários resolve fazer um carnaval de rua. E esse carnaval toma uma dimensão de grandes cidades a custo zero para a prefeitura. E isso transforma numa questão comercial e acaba tendo uma proibição da cidade de fazer esse carnaval. E se você for pegar em todas as outras cidades que a gente conhece, isso a prefeitura investe para que haja carnaval de rua, porque isso traz riqueza para a cidade. Então, se você for em Barra Bonita, tem carnaval de rua. Se você for até onde eu nasci, em Água de Santa Bárbara, tem carnaval de rua. E lá em Água de Santa Bárbara, quem podia segurar o carnaval era o Coronel Meira. Ele veio para Bauru, então lá está tendo. Não tem problema.
Lá tem, o Carnaval de Rua, uma cidade igual de Água Santa Bárbara, que tem 5 mil habitantes, chegou a ter 50 mil pessoas. 10 vezes mais a população da cidade. E por que nós não podemos fazer aqui? Agora, o Carnaval de Rua aqui em Bauru, na minha opinião, por exemplo, que é uma indústria que traz recursos, que traz gente, que inclusive incentiva, poderia ser fora do período de Carnaval, por exemplo, uma semana antes. Então, a gente poderia trazer a cidade, a região, para vir para frequentar hotéis. Então, acho que nós temos uma capacidade, sim, em Bauru, só que não é a mesma coisa você pegar uma cidade que é industrializada no sentido de indústria típica, mas nós temos indústria, sim. Eu acho que se a gente tiver gente comprometida que saia do foco da elite da cidade, onde predomina o rentismo, a especulação imobiliária, e tentar desenvolver a cidade, é possível sim, eu acho que a gente consegue aumentar a arrecadação da cidade por via essas outras atividades que já existem em Bauru. Eu acho fundamental, Claudio, assim, a gente já mostrou que é possível, né? Você deu o exemplo do Edinho Araraquara, fazendo uma gestão extremamente comprometida com todo esse desenvolvimento do popular, né? Uma gestão participativa e uma gestão que destoa de todas as prefeituras do estado que hoje estão praticamente à bancarrota, né? Deixa eu mandar um abração para o Rinaldo, colega Rinaldo, que está aqui nos acompanhando. E aí o Zé Maria Rodrigues, o Alexandre fala de trazer de vez o Mercadão e o Zé, lá do assentamento, do turismo rural. Eu acho que todos esses setores, viu, Zé, de turismo que o Cláudio, inclusive, adiantou aqui, eles são fundamentais. Esse turismo comercial que o Cláudio coloca, a gente explora muito pouco, inclusive por ser o centro do estado, né? A gente podia ter realmente uma política na Secretaria tanto de turismo quanto de desenvolvimento, que desse mais condições dessas coisas acontecerem, né? E quanto ao turismo rural, o Chico tinha até pensou a respeito disso, não sei como nós vamos desenvolver. E aqui, Cláudio, estão me puxando, viu, cara? O companheiro Roberto Claro já falou que eu sou o pré-candidato a prefeito e que você é o pré-candidato a vereador aqui, ó. O Cláudio puxou minha orelha hoje, Roberto, que ele não queria que eu falasse que ele era pré-candidato a vereador, viu? Então aí, ó, tá o povo que tá falando aí, viu, Cláudio? Eu acho que não é o momento ainda de lançar a pré-candidatura. Eu acho que nós temos um trabalho, principalmente como sendo presidente do PT, tem um trabalho para desenvolver, principalmente até convenção do partido. Então, acho que isso aí vai vir a discussão depois, mas acho que nesse momento nós temos que encaminhar o partido. Nós temos um monte de questões, não só burocráticas, como organizar internamente, para a gente fazer um enfrentamento. Então, acho que a questão de vereadores, nós temos que organizar as questões de vereadores, mas, pessoalmente, agora não é o momento de fazer essa discussão. Eu acho que nós temos uma tarefa muito grande aqui de reestruturar o partido. O partido está desde 2004, que não disputa uma eleição com um candidato próprio, e eu acho que isso traz um monte de debilidades. Se a gente vem disputando eleições constantemente, a gente pega um know-how, já tem uma estrutura mínima, e a gente vai ter que praticamente começar do zero aqui. E tudo isso traz dificuldade, traz experiências novas, menos experiência para fazer as disputas. Então, acho que nesse momento, acho que a minha preocupação central é estruturar o partido, estruturar a candidatura para que a gente possa disputar. A candidatura a vereador, acho que tem tempo de fazer, no momento adequado a gente vai fazer essa discussão. Mas acho que nós temos uma tarefa grande aqui. Eu acho que inclusive, todo esse processo, acho que tem um setor grande da sociedade que espera de nós que a gente apresente um partido, novo na cidade, que a gente apresente uma proposta nova para a cidade, que saia dessa mesmice. Uma coisa que é muito colocado para mim, principalmente, que as pessoas me colocam, é que parece que aqui tem um clubinho que decide quem é o prefeito. Então, era o Agostinho, que era do grupo que era Agostinho, era Gazeta e era Dr. Raul. Aí, primeiro vai o Agostinho, depois o Agostinho sai, vai o Gazeta, depois vai... E fica nesse clube parece que é um clubinho que tem na cidade que elege. E a proposta, efetivamente, de uma cidade alternativa, de uma mudança de política, não tem. Eu acho que o papel nosso, enquanto partido, é construir essa alternativa. Então, acho que nós temos uma tarefa muito grande, enquanto partido, de construir essa alternativa para essa mesmice que tem na cidade há alguns anos. Então, acho que esse é o centro do debate hoje. Não tenho dúvida, Cláudio. Brincadeiras à parte, o PT aqui, os companheiros da executiva estão num trabalho, né, com esforço muito grande de deixar o partido em completas condições de apresentar uma chapa bastante diversa, representativa para a cidade de Bauru.
né, colocando esse ano, colocando uma pré-candidatura ao majoritário, e vamos vir com uma chapa muito boa, com vários companheiros que vão poder ser alternativa a essa política da mesmice, como o Cláudio colocou, né? Nós já estamos indo para 1h05 de debate, para a gente poder encaminhar para os finalmente, informar que na terça, todas as vezes as pessoas perguntam, tá? Na terça-feira nós vamos estar fazendo um debate estritamente partidário. Quais são as tarefas pro PT para essas eleições e para o próximo período, que seria 2022, e nós vamos estar recebendo o nosso companheiro Luciano Assis, né, que é o coordenador da macro regional aqui de Bauru. Vamos estar recebendo o Luiz Turco, um companheiro da estadual do partido, e vamos estar recebendo o Cláudio, do PT municipal, aqui do PT de Bauru, né, onde nós vamos debater especificamente as tarefas do PT para a nossa região, para o estado de São Paulo, para a gente avançar com as políticas progressistas e com as políticas que a gente vem construindo ao longo da nossa história. Então, será terça-feira, às 19 horas, já ficam todas e todos convidados. E a Kátia Valéria aqui me puxou a orelha, que eu esqueci de falar das companheiras candidatas. Kátia, nossa chapa tem bastante mulheres que vão estar se dispondo a fazer essa disputa aí, viu? Desculpa pela minha falha aqui. Cláudio, quer fazer umas considerações finais para a gente caminhar para o nosso boa noite aqui? Aqui é a nossa casa, meu irmão, fica à vontade. Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos. Eu não tenho acesso aqui aos comentários, então não dá para fazer baseado nos comentários, mas eu agradecer a presença de todos e todas. Acho que foi um bom debate. Eu acho que é uma tarefa, não só nossa, da direção do partido, mas de todos os militantes, a gente construir uma boa candidatura para que o PT volte a ser uma alternativa na cidade, volte a ter um programa que priorize a periferia, que priorize os mesmos, o pessoal que está mais vulnerável na sociedade, que a gente seja, de fato, uma alternativa ao que tem aí, e não seja uma mesmice também. Então, acho que é uma tarefa da direção e da militância, e obrigado a todos aí, por todas e todas, por contribuir com esse debate. Um abraço a todos e todas. Opa, maravilha, Cláudio. Cláudio, agradecer aqui muito por você ter participado conosco desse debate. O Luciano Assis intermediou essa live nossa, o Gabas pôde contribuir bastante. É um tema extremamente específico, então acaba sendo, às vezes, uma discussão um pouco mais densa, mas acredito que a gente conseguiu falar um pouquinho do período mais recente, desde o golpe, e dessa tarefa nossa de defender esse sistema de proteção social que o Estado brasileiro cria a partir de 88 com a nova Constituição, bem como apontar essas derrubadas de direitos nesses últimos períodos. Então, para finalizar, mandar um abração para o Guilherme, para o Celso Marques e para o Wilson Masseri, que chegaram aqui agora, e, mais uma vez, convidar todos para terça-feira, tá? A gente fazer essa discussão sobre o nosso partido aqui na região, e mais que isso, pedir uma tarefa a todos os companheiros e companheiras. Nossas redes começaram recentemente, não fazem nem 30 dias que nossa página está no ar, então eu gostaria de pedir para todos os companheiros e companheiras que a gente tire uma tarefa aí de fazer a nossa rede ter um alcance maior, que essa é a única forma do nosso debate nesse ano especificamente, que vai ser um ano atípico, de chegarmos a todas e todos e o nosso debate poder chegar ao conjunto da cidade. Então, peço a todos e todas que convidem os amigos para curtir a nossa página, que curtam nossas páginas e que encaminhem os nossos debates e a nossa comunicação para todo mundo. Tá joia? Aguardo todos na terça-feira. Muito obrigado, uma excelente noite, um beijo para vocês e contem conosco para a gente continuar aprofundando o debate da cidade que a gente espera construir. Tá joia? Obrigado, uma boa noite a todas e todos.